Oi, 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 gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Quanto tempo? Não parece. O tanto de tempo que a gente tá longe, não é verdade? Mas eu amo muito estar aqui com vocês, amo muito fazer as lives. Esse tempo afastada de vocês tem um motivo. Esse ano a minha saúde tá dando um baile. Tá dando um pouquinho de trabalho, mas graças a Deus agora a gente tá conseguindo controlar. A gente tá mexendo nas medicações, mexendo na rotina, e eu espero ficar bem logo. Então, por isso, a gente não começou a fazer as lives antes. Geralmente as lives começam entre março, abril, e aí a gente vai organizando até meados de setembro, agosto, setembro, ou seja, já era para a gente estar no final da nossa agenda. No entanto, por conta dessas coisas, né, tô há uns 4 ou 5 meses com bastante instabilidade na minha saúde. E aí, quando as agendas não encaixavam, as coisas não davam muito certo. Boa noite, Ana. Boa noite, Henrique. Espero que vocês estejam bem. Boa noite, Josi. Então, eu vou fazer uma coisa assim, vou fazer um compromisso aqui com vocês. Eu entrei antes para dar esses recados porque eu não quero tomar o tempo de live da doutora Ju, que é de 1 hora. Como são muitas perguntas, o mínimo de tempo que eu fico passando recado para vocês, a gente tira o tempo da médica falar. E eu não quero isso, eu quero que vocês aproveitem o máximo essa live. Entende? É a oportunidade que vocês têm de estar diante de uma médica e tirar as dúvidas de vocês, sejam elas quais forem. Pergunta enquanto ela está aqui, pergunta enquanto vocês têm essa oportunidade, não paga nada, ela faz com o maior amor e é alguém especialista no assunto. Ela é neuroendócrina, então ela vai entender monstruosamente da parte metabólica, da parte endócrina, e ela também consegue falar para vocês sobre a parte de neurocirurgia também, né? Como ela lida muito com isso, ela não é especialista, mas ela entende bastante. Então eu preferi entrar um pouquinho antes para dar esses recados e deixar vocês à vontade com ela para poder fazer as perguntas. Então vamos lá, hoje a gente vai ter a live com a doutora Ju, neuroendócrino, e depois a gente vai marcar uma live, eu acredito que daqui a uns dias, uma live comigo. Por quê? Muita gente fica perguntando pra mim, como é que você tá, como é que você não tá? Aí teve um pessoal, eu fiz uma rapidinha aqui com vocês, e o pessoal falou assim, poxa, mas você conta e conta pela metade? Enfim, eu vou fazer uma outra live e vou passar para vocês tudo detalhadamente o que aconteceu comigo desde março, abril até agora, como eu venho me sentindo, o que está acontecendo no meu tratamento, o porquê que desencadeou tudo isso, porquê que eu fiquei tão instável, tão doente. E vou falar para vocês a medicação que eu tô tomando, como é que eu tô fazendo, os suplementos que eu tô fazendo, tudo direitinho. Porque a gente sabe que informação salva vidas. A gente sabe que cada pessoa reage de uma forma e tem um tipo de tratamento. Mas se a gente tiver pelo menos um direcionamento, a gente sabe mais ou menos para que caminho seguir e não sofrer tanto. Então, daqui 15 dias, uma live comigo. Depois, no mês de agosto, a gente vai ter uma outra live com a doutora Ju e com a doutora Giordana. A doutora Giordana, ela também é neuroendócrina. Ela tem a mesma especialidade da doutora Ju. Trabalha junto com a doutora Ju, coladinha, sala com sala, apesar de não se verem o dia inteiro, porque é muito atendimento. Mas ela também tem o mesmo conhecimento e é um doce de pessoa, bem como a doutora Ju. E nessa live especificamente, a gente vai convidar 2
participantes do grupo de hipófise do WhatsApp para fazer uma roda de conversas. Vai ser um bate-papo onde a gente vai fazer discussão de casos, ok? Sugiro que vocês não percam essa live de jeito nenhum, porque não vai ser apenas eu. Vai ser a doutora Ju, a doutora Jordana e mais pessoas com o mesmo problema, ou seja, com sintomas diferentes. Deixa eu chamar a doutora Ju, que ela já entrou aqui. Calma aí. Calma aí, deixa eu chamar a doutora Ju. A live. Doutora Letícia, maravilhosa. Que vocês não percam essa live, porque vai ser uma escola, bem como hoje, vai ser um momento assim de muita, muita informação. Boa noite, doutora Ju. Oi, tudo bem? Eu tô, e Tudo você? bom? Tudo jóia. Descansou nas férias? Oh, bom demais, né? Tem que aproveitar Bom, para né? fazer a live aqui enquanto as crianças ainda estão de férias. Fica mais tranquila, né? Foi o que eu te falei. Vamos fazer essa semana. Vamos quando? Para ontem? Não, anteontem. Quase foi isso, né, A Jaque? gente tá ensaiando faz tempo essa live, né? E que não Faz. dava, que não dava, que não dava, mas tudo tem o tempo certo, né? Exatamente. Doutora Ju, eu tô falando aqui que eu já tô te comprometendo com as próximas lives. Então me conta o que você está me comprometendo. Na semana, daqui 15 dias eu vou fazer uma live minha para poder pontuar o pessoal do que vem acontecendo comigo, que muita gente está perguntando. E para agosto, eu gostaria muito, e quero fazer esse convite aqui ao vivo, de chamar você, a doutora Jordana e mais 2 participantes do grupo de hipófise lá do WhatsApp, para a gente fazer um bate-papo, para a gente fazer uma roda de conversa, porque fica chato só falar de mim. Né? Não tem só eu, tem outras experiências e outras histórias que eu acho que pode agregar, pode somar muito com informação. Sendo uma coisa... Tá me ouvindo? Não. Tô, agora eu tô. Tá ouvindo? Ah, tá. Eu acho que sendo uma coisa informativa, a gente sempre tem a agregar para os outros, né? Tem muita gente que a gente vê que aparece e que tem esse problema e tem muitas dúvidas, e a gente, respondendo às vezes a dúvida de um, consegue ajudar demais outros, né? Sim. Então vamos lá, doutora Ju, porque o tempo é muito curto e é muita coisa para falar, mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você passar suas informações agora e no final da live também, porque o pessoal já começa a anotar seu endereço, seu telefone, onde você atende, porque depois eles ficam perguntando um monte de coisa e às vezes a gente perde as mensagens. Então, por favor, fala isso a Eu gente. acho que a gente pode deixar depois essa live gravada e a gente deixa um link embaixo na live para quem se interessar, né? Porque daí fica mais fácil. A gente falando agora, às vezes fica perdido, a pessoa não tá com papel e com material para poder anotar, depois a gente faz isso. Então, vamos lá. Vamos começar com as perguntas? Vamos, você que manda. Você quer contar alguma coisa antes, falar com o pessoal alguma coisa antes, tá tudo ótimo, Não. mas... Antes já dei o recadinho, a não ser que você queira. Então tá. Faz uma apresentação sua, então. Bom, eu sou médica endocrinologista, sou formada há 20 anos, endocrinologista há mais ou menos, pelo menos 15 anos aí, e trabalho bastante com neuroendocrinologia. Não é só isso que eu faço na área de endocrinologia, mas tenho uma grande experiência nessa área desde o momento que eu fiz a parte da especialização e da residência. E essa área é uma paixão porque a gente pode realmente ajudar as pessoas, e a gente vê que é uma área carente de ajuda e de ajuda realmente efetiva, né? A gente sabe que tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, mas às vezes com orientações simples e com dicas mais tranquilas a gente consegue resolver sintomas e problemas que as pessoas vêm passando há muito tempo, com pequenos ajustes, com pequenas dicas, com pequenas trocas de medicação, né? É verdade. É verdade. E é uma dificuldade. Eu não sei como é que tá hoje, né? Mas eu levei 3 anos. 3 anos para conseguir achar médicos que cuidassem de mim. E O que eu percebo que nos grandes centros e onde tem faculdades e centros assim, que tem área de ensino em si, tem mais facilidade de conseguir, porque em geral precisa de uma equipe multidisciplinar, né?
não é só o endócrino que faz neuroendócrino, e a gente sabe que não são todos os endócrinos que fazem essa área de neuroendócrino, mas também precisa de um neurocirurgião acompanhando e estando junto. A gente precisa do radiologista, às vezes é bem difícil a gente tirar dúvida e acertar a parte da imagem, e a gente tem a radiologia especializada nessa parte de o neuroradiologista consegue ajudar a gente demais. E em alguns casos também a gente tem que considerar, porque a gente fica bastante refém de laboratório, né? E não são todos os laboratórios que são iguais, então é muito difícil a gente interpretar, às vezes, e confiar no resultado do exame laboratorial. Então é um conjunto de coisas que às vezes precisa de um centro de referência. E a gente vê, né, já que em especial, em geral no grupo também, tem muita gente de cidades pequenas, de locais bem afastados e que tem muita dificuldade na informação, no deslocamento, em conseguir acesso a esses hospitais, esses locais que são pequenos para a quantidade de pacientes que tem esse problema, né? É verdade. Essa semana ainda, não foi uma pergunta que ele me fez, inclusive é o Henrique. Ele é lá de Recife, perto de Maragogi, alguma coisa assim, já esqueci o local. A esposa dele que está com tumor, eu achei estranho, eu não posso julgar porque eu não sou médica, eu não sei. Mas um médico que atende hipófise, né, é um endocrinologista, se não me engano, ou se foi algum amigo médico, não me lembro muito bem. Eu fico com muito medo de falar alguma coisa. É complicado, mas o médico vendo uma foto da imagem assim da hipófise, começou a passar orientações, né? Então é difícil até para mim, quando eu pego alguma situação assim, que as pessoas vêm me perguntar, para eu orientar, porque justamente isso que você falou, além de ser médico, tem que ser especialista na leitura das imagens, porque qualquer informação pode ser E a gente sabe também, né, já que tem aquela situação, exame, e isso vale para neuroendócrino e para outras áreas da medicina e da endocrinologia em si, exame, a gente tem confundido muito ultimamente. Exame é uma coisa complementar. As pessoas querem pegar o exame, querem pegar o resultado do laboratório e daí fazer o caminho inverso, né? É claro que tem algumas vezes que a gente acaba achando imagens na hipófise, que é o que a gente chama do incidentaloma, ou seja, não tinha nenhum sintoma clínico por algum outro motivo, foi fazer o exame da imagem da cabeça e achou, aí é o caminho inverso. Mas assim, pegar só o exame e opinar sobre aquela imagem que está ali, adenoma de hipófise é um mundo gigantesco, pode ser macro, pode ser micro, para a gente ter sintoma, pode estar comprimindo hipófise, não pode estar produzindo ou não produzindo hormônio, e nesse produzindo ou não produzindo, causando sintoma clínico ou não. Então não dá para você saber isso e fazer uma avaliação por uma imagem. Se alguém algum dia pegou e fez isso, ou emitiu alguma opinião, já acha estranho, já fala assim, ixi, não tem alguma coisa de errado. Apesar de ser confortante, parecer que isso é possível, então a pessoa fala, ele viu e falou que tá tudo bem. A gente quer realmente, eu me coloco do lado do paciente e eu entendo que a gente quer olhar isso e falar, se ele falou, então eu fico tranquila. Mas a gente tem que ser honesta com o paciente, não é assim que funciona. Às vezes parece que você está se esquivando, às vezes parece que você não está querendo falar sobre a situação. Não é tão tranquilo assim como parece simplesmente olhar na imagem, né? Eu vou falar por mim. Quando eu recebi o diagnóstico, que eu tive uma negação gigantesca, essa negação foi muito complicada para mim. Então, o médico, o neurocirurgião que me atendeu, virou e falou assim, não, é tranquilo, imagina, você pode passar a vida inteira com isso daí na cabeça. E depois de 6 meses eu tive uma apoplexia. Então... O que é verdade o que ele falou, não deixa de ser verdade. A apoplexia não é tão comum, mas assim, o certo seria falar, vamos acompanhar, vamos ver o seu caso, para você ver. Te trouxe uma tranquilidade, você, entre aspas, deixou meio que de lado, meio que negligenciou e depois teve todo aquele monte de complicação que a gente já sabe, né? É bem complexo mesmo e é muito sério qualquer informação que... É de muita responsabilidade, né? A gente tem que falar as coisas tendo responsabilidade e a gente está lidando com... muitas vezes, em especial quando eventualmente tem a insuficiência adrenal associada com questão de vida ou morte. Não dá para você falar uma opinião com questão de fertilidade futura, com questão de perda visual. Então, não dá para você simplesmente dar uma opinião assim, sim. Precisa ser feita uma avaliação e muitas vezes até
numa primeira avaliação, você não vai ter todas as respostas que a pessoa quer. Vai requerer acompanhamento, vai requerer exames laboratoriais. Vão ter casos, inclusive, que você vai ficar ali no meio termo entre, por exemplo, precisa fazer cirurgia ou não, e você vai ter que discutir com outros profissionais. Então, assim, é muito individualizado. A gente fala, como o pessoal fala, o tumor de hipófise, adenoma de hipófise, o que eu faço agora? O mundo tumor de hipófise, no caso, adenoma de hipófise, é gigantesco. Tem que ir na minúcia do que é para cada um, né? É muito difícil. É. Mas, vamos lá. Doutora, eu posso começar já bagunçando tudo? Pode, bagunça do jeito que você quiser. Ó, vamos falar pro pessoal que a gente não tem cronograma. Porque Tá bom, melhor. né? Assim, porque assim, a gente tem as dúvidas que o pessoal sempre acaba mandando para você, mas assim, a gente não tem um roteiro para seguir aqui, não estamos fazendo um teatro, um espetáculo aqui, a gente está querendo informar mesmo. Então, assim, vamos seguir as necessidades e o que a gente puder ajudar, né? Das pessoas que estiverem aí. Isso, porque chegou uma pergunta para mim hoje e todas as outras perguntas são perguntas que algumas, né, a gente já respondeu em outros vídeos, então tá registrado lá no canal YouTube, inclusive a gente vai subir essa live lá no canal do YouTube para ficar registrado também, mas chegou uma pergunta muito interessante, que é sobre a síndrome de Addison. Uhum. E o que é síndrome de Addison e o que é insuficiência adrenal? Por que em uma eu posso tomar sol, banho de sol, e por que na outra eu não posso tomar banho de sol, ou se é tudo mito? Não, essa questão de não poder tomar sol é, entre aspas, mito. O Addison, ele é uma insuficiência adrenal primária. O que significa uma insuficiência adrenal primária? O problema está lá na suprarrenal. Na hipófise, a adrenal é normal, tem a capacidade de funcionamento normal, né? Então, não há problema com relação a ela. Vamos tentar explicar isso daí mais ou menos, explicando como é que funciona o normal da adrenal. Então, a gente tem lá em cima, de maneira simplista, o ACTH, que estimula a suprarrenal a produzir o cortisol. Esse cortisol é de produção cíclica, com pico de manhã, com valores mais baixos no período da noite. Quando a gente tem um defeito ali na adrenal, que é a insuficiência adrenal primária, que ela é chamada de Addison, o que acontece? A adrenal não funciona, cai cortisol e o ACTH, na verdade, lá em cima, o hipotálamo, que é o estímulo inicial, que é o CRH, tentando estimular o ACTH para produzir mais ACTH, para tentar forçar essa suprarrenal que não está legal porque ela está doente a produzir hormônio, ele produz uma substância que ela causa pigmentação da pele. Então, aquele paciente que tem Addison, que é o MSH, esse paciente que tem Addison tem o precursor lá em cima da mesma produção da substância que leva à pigmentação da pele. Então, esses pacientes com Addison, que é a insuficiência adrenal primária, que é uma doença da própria adrenal, eles ficam com a pele acastanhada, com a pele amorenada, mesmo sem tomar sol, né? Fica com uma aparência característica do Addison pela elevação do CRH, pela elevação do ACTH, que tem a mesma correlação com o pigmento da pele. Esse é um problema que não tem absolutamente nada a ver com o nosso grupo, com nossos pacientes aqui, que não é questão de Addison. Nossos pacientes aqui têm insuficiência adrenal, podem ter crise adrenal, mas é uma insuficiência adrenal secundária. O que significa insuficiência adrenal secundária? Também falta cortisol? Sim, também falta cortisol. Os sintomas são similares porque o problema final é a questão do cortisol? Sim, também. Mas o defeito está lá em cima, está na hipófise. Seja porque fez uma cirurgia, tirou massa ou teve lesão da hipófise e teve problema com a CTH, seja porque tem um tumor, em geral um macro, mais comum no macro, que está comprimindo a hipófise normal e não está produzindo a CTH. Então, se o problema não está ali no excesso do ACTH, que é o mesmo precursor ali do estímulo da pigmentação da pele, não tem aumento da pigmentação da pele. Tanto é que dos nossos pacientes, do nosso acompanhamento dos pacientes com insuficiência adrenal secundária, não tem esse tipo de problema. E aí, a queda do cortisol desses pacientes é por falta de estímulo, por falta do ACTH. Mas, se você tivesse a possibilidade, se você tivesse vamos dizer assim, uma CTH sintético, que você pudesse mimetizar o funcionamento da suprarrenal, ela funcionaria normalmente. A estrutura dela está normal, o funcional dela está normal. Está faltando quem estimule ela. Tá.
deixa eu te fazer uma outra pergunta em torno disso. Então, é um mito de quem tem o Addison, a síndrome de Addison, não pode tomar sol, porque a pele vai passar por um processo de... Porque vai ficar mais pigmentada ainda. Não é que não pode, assim, exposição ao sol normal, é saudável, é que qualquer um pode, ok, né? Com protetor solar, com toda aquela questão dos horários, não há problema absolutamente nenhum. Não acho que não tem contraindicação por conta disso, mas que saiba que quem tem o Addison não é por causa do sol que vai ficar com a pele mais pigmentada ou tem um problema. Vai ficar com a pele mais pigmentada por conta do próprio mecanismo de acontecimento do Addison, né? Tá, e os sintomas são os mesmos, Então, tanto para primária quanto para secundária. porque os sintomas são resultado do cortisol baixo. E o cortisol abaixo acontece nas duas situações. O que acontece é que a causa desse cortisol baixo é diferente de um paciente para o outro, né? E o tratamento muda, doutora? Não, é reposição de cortisol. Daí vai ter que tratar em relação à quantidade, a dose, o cuidado para você não dar dose maior, né? Overdose e não causar, daí, no caso, um Cushing medicamentoso. O que vai mudar é isso. Tá. Também fazia parte aqui de algumas coisas. Pessoal, calma aí que eu vou ler todas as perguntas de vocês, tá? Eu vou começar, vou aproveitar que a gente está falando de insuficiência adrenal, para a gente não perder o foco, e vou fazer a pergunta da Ana Pereira. Qual é o melhor exame para medir o cortisol? Então aí depende qual que é o objetivo, né? A gente tem duas situações, e aí a gente está falando de medir o cortisol pensando em hipófise, no tumor da hipófise, certo? Para que eu quero medir esse cortisol? Por um lado, eu quero medir esse cortisol porque eu estou pensando que é uma doença de Cushing, ou seja, que é um tumor de hipófise produtor de ACTH e isso está causando hipercortisolismo, então eu estou buscando o hipercortisolismo, eu estou buscando o excesso de cortisol. Primeiro ponto, cortisol basal no exame de sangue, não, a gente não usa, não funciona assim esse tipo de avaliação. Se eu estou buscando o excesso de cortisol, se eu estou procurando uma doença de Cushing, em geral isso eu faço ou quando eu tenho lá o tumor de hipófise, eu quero ver se ele é produtor ou não, ou se eu tenho sintoma clínico disso daí, a gente tem um passo a passo, existe um cronograma, existe um fluxograma para essa investigação. E esse fluxograma se inicia por se provar, se detectar que essa pessoa tem hipercortisolismo. De que maneira? A gente começa pela dosagem da urina de 24 horas. Poxa, por que a urina? Por que de 24 horas? Porque, como eu disse, o cortisol, ele é produção cíclica no corpo. Ele faz um pico de manhã e ele vai para os níveis lá embaixo à meia-noite. Então, quando eu faço o valor total nas 24 horas, eu tenho uma ideia da média, eu tenho uma ideia do que é normal para a pessoa. É claro, isso pensando numa pessoa que tem um funcionamento normal do rim. E aí, esse é o primeiro passo para a investigação. O segundo passo é fazer uma avaliação do cortisol, e aí quem é paciente, quem já fez essa avaliação sabe disso, que é um exame que até parece estranho, quer fazer a avaliação do cortisol à meia-noite, do cortisol salivar à meia-noite. Por que o cortisol salivar à meia-noite? Porque à meia-noite, entre 11 e meia-noite, a gente fala. Porque quando a gente tem lá em cima um tumor produtor de ACTH, o corticotropinoma, que é o que vai causar a doença de Cushing, ele é um tumor funcionante contínuo e ele perde o feedback, ele perde a resposta do cortisol do sangue. Então, ele não responde a esse ciclo certinho. Então, isso que eu falei, que tem um cortisol alto de manhã e o baixinho, que tem valores padronizados lá perto da meia-noite, você vai ver que o cortisol da meia-noite, nesse cara que perdeu esse controle, que perdeu esse ciclo de cortisol, vai estar elevado. E aí, existem testes, né? Que é os testes de supressão, que a gente usa o cortisol. Toma um comprimido de cortisol para fazer teste, tudo isso é padronizado, tudo existe um protocolo passo a passo de como fazer, para primeiro a gente provar e a gente testar. Não é fácil, é difícil. Esse é um dos diagnósticos mais desafiadores que tem e mais difíceis da doença de Cushing, do hipercortisolismo. E aí, depois de provado esse hipercortisolismo, é que nós vamos ver. Vamos dosar a CTH para ver se isso daí realmente é da hipófise e daí vamos dar sequência na investigação. Então, um dos mais difíceis é o da doença de Cushing, do hipercortisolismo. Mas o que precisa ficar marcado com relação a isso é que
apesar da gente ver acontecer, de muita gente dosar o cortisol no sangue e falar tá alto, tá baixo, é estresse, não é estresse, não é assim que funciona para esse diagnóstico. E aí, falando do cortisol da sua pergunta, a gente falou de um viés, de um lado, falando de hipófise, que é do hiper, quando eu estou procurando saber se o tumor é funcionante. Por outro lado, se eu estou procurando saber se o cortisol está baixo, que é o outro viés do tumor de hipófise, daí ele pensando na insuficiência adrenal, isso pode acontecer por duas situações, ou porque eu tenho tumor grande ali comprimindo a hipófise e eu não deixo as células produtoras de ACTH trabalhar direito, isso pode ser total ou pode ser parcial, né? Então eu posso estar comprimindo e não comprimindo tanto, e eu posso ter uma insuficiência adrenal que não é definitiva, que não é total, então ela é parcial. Então qualquer estressinho que eu tenho, eu posso desembocar numa crise adrenal. Na hora que eu vou fazer a investigação e a pesquisa para o que está baixo, às vezes, dependendo do valor do cortisol, ele dá uma dica muito grande se tiver muito baixo. Então, baixo, aí é válido. Se tiver 3, 2, 4, aí é válido desde que eu confie no laboratório. A gente falou em confiar no laboratório agora há pouco, né? Só que, na verdade, para a gente conseguir fazer esse diagnóstico, existem testes de estímulo específicos, né? Tem que ir lá no laboratório, ficar lá, injeta a substância do teste para poder ver se realmente tem a insuficiência adrenal ou não. Em geral é assim, então não é tão simples. Tem que ver esses dois lados, esses dois vieses. E é uma doença chata, né? Muito chata, muito chata. Sabe por que é chata? Porque é uma doença de difícil diagnóstico, muito difícil. Às vezes não tem correlação ali do laboratório com a imagem. E uma doença difícil de fazer o tratamento e o acompanhamento, né? E uma vez fechando aí o diagnóstico, vamos lá, chegando no final e até chegando na cirurgia, o acompanhamento é um pouquinho mais complicado e existe a chance de voltar e das recidivas, como a gente tem em alguns pacientes do grupo aí, né? Ô, doutora, em relação ainda à insuficiência adrenal, eu queria esmiuçar um pouco mais sobre os sintomas da insuficiência adrenal. Então, assim, no meu caso, eu tive perda de memória, confusão mental, uma fraqueza da morte, depressão, ou oscilação de humor, tremedeira, sudorese, enfim. Eu queria saber, enfim, quando que a gente consegue identificar que esses sintomas são, de fato, da insuficiência adrenal e quando eu tenho que entrar em estado de alerta, porque a gente sabe que mata, né? Se a gente não cuidar, a gente vai ter sérios problemas, igual aconteceu comigo. E, por Deus, eu tô aqui contando história. Mas, muitas vezes, esses sintomas, principalmente, como eu e até a pergunta que a gente recebeu, a gente tem o pan-hipo, né? Que é aquela salada de coisas que não funcionam. Como que a gente identifica o sintoma do que a gente está sentindo ali? Se é da adrenal, se é da tireoide, ou sei lá, do que mais que possa ser, e como que a gente fala assim, é sinal de alerta, preciso correr. Então, assim, os sintomas se confundem, né? Então, se você já sabe que é um paciente que é suscetível a isso por ter o tumor, por ter feito a cirurgia de hipófise, não vale a pena o próprio paciente querer fazer o seu autodiagnóstico e querer decidir. É uma coisa de fácil solução e de fácil tratamento, mas se você ficar procrastinando e você não fizer o diagnóstico, você tem muita razão, você passou por isso aí pode matar, né? Então, o que tem que acontecer? Não tem que ficar pensando o paciente em querer diagnosticar, isso aqui é da minha tireoide, isso aqui é da minha adrenal, isso aqui... Não, ele tem que saber mais ou menos os sintomas que são da adrenal, ele tem que saber que ele é um paciente suscetível a isso, e não só saber, algum familiar, alguém que está próximo, tem que saber que esse paciente tem isso, porque às vezes, de repente, se você fizer uma crise aguda, você pode perder a consciência e alguém vai ter que te ajudar, né? E o grande desafio disso não fica pensando. É muito pior você ter uma insuficiência adrenal e ter uma crise severa do que você ir lá e tomar uma dose a mais de corticoide e ir no seu médico procurar e fazer avaliação e investigação. Então, como é uma coisa muito séria e de fácil solução, porém, se você não fizer nada, é muito perigoso,
procura o seu médico. Se não tem acesso ao seu médico com facilidade, toma o corticoide, vai para o pronto-socorro. Isso aí não dá para pensar. A gente mesmo, como profissional do pronto-socorro, quando a gente acha que um paciente é suscetível, ou quando chega um paciente com a glicose baixa, com a pressão super baixa, com choque, que não responde já às medidas que a gente faz de habituais para esse tipo de problema, a gente já pensa na insuficiência adrenal, eventualmente quando dá, já colhe o exame antes, né? Porque o corticoide acaba mascarando para testar, mas a maioria das vezes não colhe nada. Faz o cortisol e depois vê o que vai fazer. Depois vê. Você não vai estar com sintoma similar. É o que você falou, estou com fraqueza motora, estou apagando, estou ficando com sono. E pensar do que é isso, o que será. Toma a dose a mais que foi orientada pelo seu médico, tem a sua carteirinha, avisa alguém e vai para o pronto-socorro para tentar definir. Porque às vezes você tá ali, ou ainda não tá repondo, ou tem uma insuficiência adrenal parcial e tá no pródromo de uma infecção, ou tem algum tipo de infecção que ainda não apareceu, às vezes uma infecção na pele pode acontecer, uma infecção dentária e tá entrando em insuficiência adrenal, e você não vai perceber isso, você não vai ficar procrastinando, vai ter que ir para alguém te avaliar e fazer o tratamento correto. Não vale a pena você ficar tentando se cuidar, não, sozinho. Tá. Ó, doutora Ju, eu quero falar aqui que essa semana eu conheci por intermédio da minha mãe o doutor Robson Lima, e ele tá dando parabéns aqui pra gente pela live. Obrigada. Gião também. Então, muito obrigada, doutor, pela sua visita aqui no nosso canal. Seja bem-vindo. E aí, doutora Ju, quando a gente está nessa situação, que eu aprendi o seguinte, comecei a passar mal, já enfio o corticoide pela boca abaixo, certo? Como que eu sei... E não melhora? No comecinho? Nossa. Então. Corticoide é vida. Mas aí tem o outro lado, né? É perigoso a gente ficar dando essa orientação, porque a gente sabe também que pouco é ruim e mata. Muito no começo pode dar um sintoma de bem-estar maravilhoso, né? Quando você está em dose suprafisiológica, mas os riscos no médio e longo prazo disso. Por isso que é um desafio, tá vendo? É. Como é um desafio, como é um equilíbrio tênue. Então, os riscos no médio e longo prazo de você tomar a mais, porque você se sente bem, porque você se sente com mais energia, você tira o seu sono, é gostoso, dá um bem-estar mesmo, né? O hormônio do estresse, o hormônio da luta fuga ali. Então, ele dá esse bem-estar. Então, só que no médio e longo prazo isso daí vai te dar os mesmos sintomas lá da doença de Cushing pelo excesso de cortisol, mas daí é medicamentoso, daí você tá causando esse dano no seu organismo, né? E aí a gente vai fazer, numa situação, por exemplo, estou fazendo de uma forma hipotética, de uma gripe, de uma Covid, igual eu peguei, de uma dengue, que foi terrível para mim, terrível. Então, a gente começa aumentando e depois de quanto tempo eu já estou bem, estou legal, mas ainda estou numa dose alta. Depois de quanto tempo eu sei que eu posso ir diminuindo essa dosagem de corticoide, de 20, e diminuindo até chegar na minha dose basal, que é prescrita por você? Certo. Em geral, você tem que estar com alguém te acompanhando junto, né? Dependendo do tipo de infecção que você teve, passou o prazo de tratamento, tive uma dor de garganta, tomei o meu antibiótico, 5, 6 dias aí, já dá para você ir voltar na dose que você usava anteriormente e tá tudo bem. Né? Então depende do tipo de infecção, depende do tempo de tratamento, mas em geral, logo resolvendo esse processo aí infeccioso, você já volta para a dose anterior, né? Tá. Doutora Ju, a Ana também perguntou se a insuficiência adrenal leva à insuficiência renal. Não tem nada a ver. A insuficiência adrenal é um órgão que está ali em cima dos rins, mas ele não atrapalha o outro, assim, por conta da localização. A insuficiência adrenal não leva à insuficiência renal, não. Não tem correlação. O que pode levar à insuficiência renal, não sei se ela vivenciou algum tipo dessa situação, é eventualmente a insuficiência adrenal ter causado um choque, uma baixa de volume, uma queda de pressão. Aí sim, a queda de pressão pode causar perda de função renal. Daí sim, é outra situação, mas não porque o cortisol baixo deu problema diretamente no rim, um diretamente afetando no outro, não. Tá. Agora eu vou ler a pergunta, eu acho que é Júnior Pereira 98.
Acredito que seja Júnior, tá? JN. Vou ler a sua, tá, Júnior? Doutora, queria saber o porquê de eu receber a alta depois de uma retirada de tumor de hipófise e depois da alta hospitalar, eu levando de 40 em 40 minutos ou em uma hora para ir ao banheiro. E aí, junto a essa pergunta, tem a pergunta da Bárbara, que mandou agora, que ela falou assim: quando eu retirei tumor de hipófise, tive diabetes insípidos e Uhum. tomei o DD-AVP DDAVP. por 6 meses. E retirei por conta própria e normalizou. Não senti sede. E hoje não posso consumir muito ou regular sódio. E quando consumo os mesmos no final de semana, urino bastante somente 2 vezes e de madrugada. Será que ainda tenho que repor? Então, o diabetes insípidos é uma consequência de retirada, em geral, de tumor de hipófise, né? O diabetes insípidos é causada por uma deficiência nesse hormônio que ele é armazenado ali atrás na neurohipófise e provavelmente o Júnior que perguntou, ele tem um diabetes insípidos, precisa ser feito esse diagnóstico e esse diagnóstico é feito avaliando o volume urinário, então ele vai várias vezes ao banheiro, mas ele vai várias vezes ao banheiro e tem volume, esse volume é uma urina que está diluída, como é que está o sódio do sangue dele? Então, assim como o Cushing, existe uma sequência de exames para esse tipo de avaliação e precisa ver se ele está indo várias vezes no banheiro e fazendo realmente um volume grande ou ele está indo várias vezes ao banheiro. Por exemplo, eu tenho um paciente recente que operou que teve a suspeita aí, pensou-se inicialmente em diabetes insípidos, mas era um paciente que tinha mais idade e acabava queixando que ia várias vezes ao banheiro, mas é porque tinha ficado sondado, já tinha a próstata um pouquinho aumentada, mas ele ia e fazia pouquinho volume várias vezes, então não era um diabetes insípidos, também é perigoso. Sem você ter esses critérios, você fazer o diagnóstico, porque você tomar fazer o uso do DAVP sem precisar também pode ser tão pior quanto você deixar de usar. Porque se você está consciente e você tem diabetes insípidos, em geral, se você tomar bastante água, você corre atrás do prejuízo. Se você usar o DDAVP sem precisar, o risco do seu sódio cair e daí você ter alteração de consciência, inclusive ter até convulsão, é muito grande, então precisa ser visto. Até nesse outro caso da pessoa que retirou aí por conta o DDVP, teoricamente essa pessoa deveria estar acompanhando trimestralmente de início ou semestralmente para ver se poderia fazer a retirada. A gente sempre faz essa reavaliação para ver o que realmente ficou de déficit ou não depois. O que acontece também é que a gente tem o funcionamento normal ali da produção do DDAVP e não ter nada de DDAVP, que é o diabetes insípidos total. A gente tem um meio termo, a gente tem o diabetes insípidos parcial, que também fica nesse meio do caminho. Então, não quer dizer que não produza nada, mas pode ser que tenha um pouquinho, entendeu? Por isso que não tem como saber assim, tem que avaliar cada um, mas numa visão geral é mais ou menos por aí. Aí ela perguntou ainda, a Bárbara, ela falou assim que o sódio dela tá sempre normal. Mesmo assim, tem que fazer uma avaliação antes de saber se precisa repor ainda ou não. Porque às vezes o sódio dela tá normal, porque ela tá correndo atrás do prejuízo tomando água. Então tem que ver quanto ela tá, tem que fazer o balanço hídrico, que a gente fala quanto ela tá tomando de água, quanto ela tá fazendo de xixi, quanto que tá ficando sódio, qual que é a osmolaridade dessa urina dela, é uma urina diluída, não é uma urina diluída. Então tem que fazer esse tipo de avaliação. Tá certo. 7h33 e agora a gente vai começar as perguntinhas. Não, tá tudo certo. Então, vamos lá. Tenho pan-hipo e vivo me sentindo mal, com fraqueza, desânimo. Ah, tá, isso aqui a gente fez, tá. Gravidez pode fazer voltar o tumor? Assim, que a gravidez vá alimentar o tumor, isso não acontece. O que acontece às vezes é que durante a gestação, a hipófise ela é super vascularizada e a hipófise durante a gestação ela é muito demandada, é muito solicitada. Então a gente sabe que há um aumento do tamanho da hipófise durante a gestação, né? Então, voltar o tumor por causa da gestação, não. O que acontece com o tumor de hipófise na gestação é que, eventualmente, você tem um tumor pequeno,
né, um tumor que ainda não encostou ali em cima no quiasma, e como a hipófise incha, aumenta de tamanho na gestação, isso daí pode empurrar esse tumor para cima e começar a ter sintomas visuais e começar a ter problema por conta disso. Uma exceção aí que pode acontecer, não é o comum, mas pode acontecer, é nos prolactinomas, porque a gente sabe, mas em geral, o prolactinoma, quando realmente é prolactinoma, tem dificuldade de engravidar, porque dos problemas da produção excessiva de prolactina é a irregularidade da menstruação. Mas em alguns casos, o prolactinoma, sim, pode crescer durante a gestação. Tá. Ai, eu desisti. Por quê? Não, eu queria tanto ter filho. Eu pensei, não, já tenho o meu pitbull aqui, deixa. Tá o suficiente. Já vivenciei o que é a maternidade, estou vivenciando, tá excelente. Então, já foi experiência suficiente, Já, né, Jaque? tô sossegada. Quais são os riscos de não operar o tumor? Tem tumor que você não vai operar, né? A avaliação da cirurgia se dá da seguinte maneira, em geral, fora os casos limítrofes. Aqueles tumores que são grandes e que estão colocando em risco o paciente, o que é colocando em risco? Tá se vendo ano a ano que está crescendo muito. Um tumor que está comprimindo a região ali do quiasma, que já está causando uma certa alteração do campo e perda visual, tem que operar, independente de produzir ou não produzir hormônio. Claro que a gente vai... Por quê? Porque se a gente está vendo que está crescendo, porque a gente está vendo que já está tendo problema na visão, se continuar nessa sequência, pode levar a perda da visão total, sim. Então, assim, a cirurgia, nesse caso, está super bem indicada e é bem estabelecido isso. Os tumores pequenos, os micro, né? Se não tem produção hormonal, em geral, só acompanhamento com o exame de imagem depois que já fez a investigação dos hormônios. Qual que é a dificuldade? Porque não está comprimindo nada, porque não está colocando a vida em risco. Tá. Qual que é a outra situação dos micros? Os micros que são produtores, e aí no caso a gente tem os microprodutores de GH, que vão levar a acromegalia, e os microprodutores de ACTH, que vão levar a doença de Cushing, a gente vai indicar cirurgia não especificamente porque é um tumor de risco ali, local, que está comprimindo alguma coisa, mas porque ele é um tumor que causa consequências clínicas por esse excesso hormonal, que daí sim pode causar danos metabólicos, aumentar risco de mortalidade pelas consequências da produção hormonal, e não pelo tumor que está ali por si. O prolactinoma fica ali no meio termo. Os prolactinomas, tanto os micro como os macro, eles costumam responder bem ao tratamento clínico. O que é tratamento clínico? Remédio, comprimido, né? Os micro, super bem, em geral, né? Os macro, em geral, a gente sempre tenta tratamento clínico antes, exceto se tiver enorme, se tiver comprimindo bastante quiasma. Mesmo assim, de início, em geral, a gente tenta fazer tratamento clínico comprimido, que costuma melhorar. Só se depois do tratamento clínico não melhorou o macro, continua ali, daí a gente indica cirurgia, como é um caso que a gente está acompanhando aí, que tá internado aí essa semana, uma proposta de cirurgia, que é essa situação, que é um macro que não respondeu, que nós estamos cuidando, que está comprimindo o quiasma. Ai, é triste. Vamos lá. Então, o risco da cirurgia, toda cirurgia tem risco. É uma cirurgia que, com um neurocirurgião bem treinado, é a melhor maneira tanto de você reduzir risco, como de você resolver, né? E aí, o que eu gosto de falar para todos os pacientes e para os pacientes do grupo aí é o seguinte, tem que pegar um cirurgião que tenha tempo de rodada de cirurgia, que tenha experiência em hipófise, porque a primeira cirurgia, se tem a chance curativa, ela é muito definidora. Então, se você dá para parar, pensar e respirar e avaliar quando e como você vai fazer uma cirurgia, isso entra em exceção em caso de urgência, como você teve na apoplexia, é uma situação, mas um caso que você pode parar, pensar e avaliar, bom, eu preciso de cirurgia, não sai fazendo aí e não tendo um critério adequado de avaliação de quem que é o profissional que vai te operar, porque essa cirurgia vai ser definidora do quê? Tanto das sequelas que você vai ficar, como da sua possibilidade de cura, a depender do seu caso. Então, é muito importante isso.
É. E é muito sério também, né? Porque Muito toda sério. a nossa vida, o pós depende dessa decisão, né? E É, dessa. o pós-sequela e o pós-cura, né? Tem muitos casos que teriam uma chance, entre aspas, de cura se fosse com um profissional ali que tem experiência, bem habilitado, e que a gente acaba vendo que faz uma retirada parcial ou que fica com sequela que não precisava ou dá outras complicações que talvez, é lógico, toda cirurgia tem risco, mas a gente tem que tentar minimizar e é com a técnica e com a expertise do profissional que faz isso, né? Sim. O Dr. Robson falou que a sua colocação foi perfeita. Bom, é a área dele, né? Eu tô me intrometendo aí, mas eu só pego o que acontece no intra e no pós, que bom. Ó, calma aí. Ó, olha só, vai mais ou menos com o que você falou agora. Tem um microadenoma que produz prolactina e ACTH. A cabergolina pode resolver isso? Não, produtor de ACTH não resolve. Se é produtor de ACTH, lembrando que, por favor, adenoma produtor de ACTH, que é o corticotropinoma, que define a doença de Cushing, ele é o mais difícil de fazer diagnóstico. Então, se apareceu essa possibilidade de diagnóstico, confirma, é isso mesmo, fiz os testes certos, é isso mesmo, porque daí, em fechando, mesmo sendo um micro, por conta das consequências clínicas do hipercortisolismo, é indicação de cirurgia. Ah, mas e a prolactina? O problema não é a prolactina, por isso que eu tô falando, confirma mesmo. Às vezes fez uma dosagem no lugar errado, não é a CTH, fez só uma dosagem ali de cortisol basal. O que acontece, gente? Eu vejo, já peguei que assim, era um microprolactinoma, falou-se que era um produtor de ACTH porque foi lá e dosou um ACTH, estava meio limítrofe, e fez um cortisol no sangue, qualquer horário, de qualquer jeito, estava um pouco acima, e falaram para ele, ó, você tem produtor de ACTH e cortisol, só cirurgia. E na verdade era um microprolactinoma, né, porque secou secretor é menos provável, por isso que eu estou falando desse caso específico. E se for um micro só, e o jeito que foi feito o diagnóstico da doença de Cushing foi errado, você vai expor essa pessoa a fazer uma cirurgia para um diagnóstico que realmente não era bem aquilo e que talvez a cabergolina resolvesse a questão do microprolactinoma. Talvez não, muito provável. Ai, que coisa. A cabergolina, para algumas pessoas, ela tem bastante reação, né, doutora? Tem, bastante. Isso aí. Enjoo, tontura, às vezes zumbido, náusea, tem sim. Mas com o decorrer do uso costuma melhorar bastante os efeitos colaterais, os Então, sintomas. é só segurar a onda, tá, galera? Eu sei que vocês reclamam tudo, mas E segura aí tomar à que noite. A dica é tomar à noite. é tomar. Tomar à noite antes de deitar. Porque daí Ai, eu você acho não tem excelente. tanta percepção. Tome e vai dormir, que você não sente nada. Exato. Em quanto tempo, acho que ela quis falar isso em relação ao pós-cirúrgico, não sei, em quanto tempo o organismo volta ao normal? Isso aí depende. Se é um micro que foi tranquila, cirurgia sossegada, é mais rápido. Agora, se você teve, por exemplo, complicação de diabetes insípidos na cirurgia, se você teve fístula, se você teve outras complicações, é mais. Depende do tamanho do tumor, se era produtor e como que foi a cirurgia. É isso, não dá para saber, não, assim. A Andressa, nossa amiga aqui já de longas datas, Andressa, tá falando assim, que o último cortisol dela deu 30 e ela está engordando muito. Então, assim, o que fazer a partir disso, né? Então, eu não sei se a Andressa já era diagnosticada com Cushing, não sei o histórico A dela. ressonância Mas eu só quero reforçar aqui dela, você tá falando? Acho que a ressonância, o que você falou dela? deu Acho que alteração. não é dela. Acho que não é dela, não. É outra pessoa que tá falando da ressonância. A da Andressa, eu só quero reforçar uma coisa. Ela tá falando ali, ó, meu cortisol deu 30, meu cortisol basal deu 30. Acabei de falar, cortisol basal, esquece isso, gente, para dosar mais. Se não é para hipocortisolismo, esquece dosagem aleatória de cortisol sem para querendo saber se o cortisol tá alto ou não. A gente usa isso e menos para dar uma dica para o cortisol baixo, para insuficiência adrenal, em geral tem que fazer teste depois, mas assim, cortisol de 30, estou engordando muito, ok, se a gente está pensando que é um hipercortisolismo, que é se engordar dela
porque ela tem um provável tumor de hipófise, é por doença de Cushing, vamos fazer a investigação certa. Que nem a gente falou aqui, tem um protocolo certinho, tem um fluxograma, é o cortisol de urina, é o cortisol da meia-noite, é o teste de depressão, isso vai seguindo o escalonamento de deu isso nesse exame, peço esse, deu isso, peço esse, tem todo um raciocínio por trás disso. O Cushing, ele é difícil, realmente. O El, eu já vou ler a sua, tá? Deve ser o Wesley. Já vou ler a sua, tá? Só um minutinho. Qual a diferença de cisto e tumor? Um é mais perigoso que o outro? Não, o tumor, a definição é assim, o tumor é uma coisa sólida, é uma coisa durinha ali, é uma coisa toda concreta. O cisto tem um componente líquido no interior, né? E aí, a gente, pensando nessa região de hipófise, a gente pode pensar em cisto de duas maneiras, né? A gente tem o que é comum como achado de exame de imagem, o cisto da bolsa de Raschke, que é um remanescente ali da fase embriológica que não causa nada, em geral, só fazer o acompanhamento. Eu não sei se é isso que a pessoa tá perguntando, desse cisto específico. E outra situação de cisto são tumores da hipófise que tem áreas císticas, né? Então, alguns adenomas de hipófise maiores que eventualmente sofreram apoplexia. A apoplexia é morte no interior por falta de vascularização e daí aquilo se liquefaz e forma um cisto. Daí é um adenoma de hipófise com área cística, né? Falando da hipófise, né? A gente tem outros tumores císticos que acabam invadindo e pegando a região da célula, ali, como eventualmente o crâniofaringioma, que é outra situação. Daí não é o tumor primário da hipófise, apesar de a gente ter consequências na hipófise. Então, o cisto tem essas duas situações. Se for o cisto de bolsa de Raschke, em geral, só acompanha. Se for uma lesão cística ali de um adenoma de hipófise, depende qual a altura que ele está, qual a proximidade, qual o risco que ele está trazendo, em especial para o seu quiasma óptico. Interessante isso, né? Então, esse cisto de Hashkin aí, ele não causa nada, a não ser que ele cresça. Não, é na hora que a nossa hipófise, ela tem formação embriológica de duas regiões, né? E na hora que faz essa união das duas regiões, que vai formar a adeno e a neurohipófise, que são de origens distintas, às vezes no meio fica ali uma bolsinha, uma malformação, e esse é o cisto da bolsa de Hashkin. Não é nada maligno, não é nada preocupante. Grande parte das pessoas que têm nem sabem que tem. Tá. Meus filhos também podem ter o tumor de hipófise? Existe sim os tumores de hipófise familiar, mas são a exceção. Em geral, a gente não sai investigando sem ter sintoma clínico a família toda, não, porque é uma investigação complexa no geral. Se são crianças, expor eles a avaliação do exame de imagem, a gente não costuma fazer isso, não. Então, a resposta é: existe sim a possibilidade, mas é a de exceção e é raríssima. Tá, não tem causa, doutora, o tumor de hipófise? Se é genético? Assim, um grupinho de células ali da hipófise parecido com o normal começa a se multiplicar e ele perde a resposta do feedback do sangue, da periferia, começa a produzir autonomamente de maneira descontrolada aquele hormônio. Em geral é isso. Tá. Depois de quanto tempo da cirurgia posso voltar a trabalhar? Depende do tipo de cirurgia e das complicações que ficaram, né? Acho que a avaliação é de 1 a 1, mas não costuma ser vamos dizer assim, uma cirurgia simples, com boa evolução, sem complicações. Rapidinho, a pessoa, com certeza, ali por volta do mês seguinte, sem fazer muito esforço, sem pegar muito peso, ela consegue voltar, dependendo da atividade laboral que ela faça, ela consegue sim. Aqui, ó, doutora, tem uma que é legal, hein? Antes de descobrir o tumor, já tinha problema no ovário, na tireoide e nódulos nas mamas. Isso já era sinal do tumor? Não, acho que não, são coisas diferentes. Ela podia ter ovário policístico, a mama, outra situação, provavelmente não. Tá. Cadê? A imunidade cai depois do tumor? Não tem correlação com a imunidade. É só que, assim, fazer uma cirurgia, você está sujeito a um trauma, e é um trauma que pode alterar, sim, a resposta imunológica. Você, eventualmente, depois da cirurgia,
fazer uso de corticoide em doses acima do fisiológico, acima do necessário, também pode alterar a imunidade, mas não vejo como sendo uma regra, não. Como reverter a menopausa depois do tumor de hipófise? Difícil, né? Não tem essa reversão da menopausa. Reversão da menopausa não tem. Depois que você tirou e ficou... Bom, definir ficou com a falta da produção de LH-FSH, né? Que daí seria, vamos dizer assim, a menopausa de causa central. Porque a menopausa, em geral, a gente diz, né? A definição, né? Porque nem se chama menopausa quando é de causa hipofisária, mas chama-se hipogonadismo. Mas o problema, não, se a pessoa está em idade fértil e fez a cirurgia e parou de produzir LH-FSH, ela para de ter ciclo menstrual, para de menstruar, mas é por conta do LH e do FSH, não porque o ovário dela está com problema. Então, por definição, nem é menopausa, é hipogonadismo, mas eu entendo que a pessoa tenha perguntado isso daí, né? Agora, voltar a ciclar, ter ciclos menstruais, ela consegue fazer ciclos menstruais induzidos que não são iguais ao fisiológico do LH e do FSH, fazendo uso de anticoncepcional, mas são ciclos menstruais induzidos pelo uso do anticoncepcional, não que o corpo dela vai voltar a ciclar como é o normal. Isso não vai acontecer, não. Infelizmente. Infelizmente. Doutora, fiz a cirurgia e o tumor saiu por inteiro. Depois de quanto tempo posso me considerar curada? Então, primeira coisa, fez a cirurgia, o tumor disse que saiu inteiro. Ok, legal. Então, parece que é uma situação ok. Quem disse que saiu inteiro? Onde saiu? Saiu na anatomopatológica ou não saiu? Porque isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também. Em geral, a gente vai acompanhando aí de início a cada 3, depois a cada 6 meses, depois passa para anual. E, em geral, disse na literatura que depois de uns 5 anos não voltou nada, a chance disso acontecer é praticamente nenhuma. Mas nós estamos lidando com seres humanos e a biologia não dá para dizer nunca diga nunca. Então, assim, mesmo depois de 5 anos de acompanhamento, a gente fazendo o acompanhamento anual, eu não abandono os pacientes, eu espaço mais, não precisa mais ser anual, mas sempre mantém meio que uma vigilância. Tá. Agora a gente terminou as perguntas das caixinhas anteriores, né? Agora eu vou ler do pessoal aqui. Vamos começar com o El Silva. Estou usando a cabergolina há 4 meses e o meu maior sintoma é a irritabilidade, mas em contrapartida, a prolactina reduziu praticamente a zero. E é legal isso, que a prolactina no homem faz muito mal, né, doutora? A prolactina no homem, ela leva a baixa da testosterona, né? Ela é uma das principais causas, assim, por um problema mesmo, por doença, por questão hormonal, de baixa de testosterona, né? E ela é uma das causas de baixa de testosterona, que a solução não é repor testosterona, é tratar a prolactina. Tá. Porque a prolactina alta, ela bloqueia lá em cima a produção do LH-FSH, que vai ser responsável pela produção de testosterona nos testículos. Então, se você inadvertidamente for lá e repuser a testosterona, porque olhou que ela está baixa, você não está tratando a causa, e não só não está tratando a causa, você está causando um dano, porque você vai deixar ele bem, se sentindo bem, porém você vai fazer com que o corpo dele daí não produza e levar ainda ao risco dele vir a ter atrofia dos testículos, dificuldade de fertilidade depois, por essa reposição inadvertida sem tratar a causa. Por isso que homem com testosterona baixa ou com sintomas que levaram a dosar testosterona e viu-se que ela estava baixa, uma dos caminhos para a gente investigar é ver a prolactina, né? Porque microprolactinoma, em geral, é uma causa comum de você ter a testosterona baixa, de causa como sendo doença em homem, né? E aí, você fazendo a cabergolina baixa prolactina, se a baixa prolactina baixa aquele bloqueio do LH-FSH, ele volta a funcionar, se ele volta a funcionar, ele volta a estimular o testículo, que daí a espermatogênese e a produção dos espermatozoides volta a ser normal, e a produção de testosterona também, ou seja, se restabelece o ciclo fisiológico dele. Uma orquestra, como você diz. Uma orquestra, Não é lindo? É lindo! É lindo. É complexo, mas é lindo. É lindo.
E eu já vi, assim, bastante gente vindo falar comigo e falando justamente isso, que os médicos, eles repõem a testosterona e ele fica assintomático com um monte de outras coisas e não flui, né? É isso. A Saraiva falou assim: é comum o aumento de peso com o uso de corticoide? Se a dose está acima da necessária para o seu corpo, se é acima da fisiológica, sim, porque daí você causa um hipercortisolismo, um Cushing medicamentoso e todas as consequências, dentre elas, ganho